Oi, gente, tudo bom? Tá de noite, eu tive que esperar ficar à noite hoje para poder gravar. Vocês sabem que eu não gosto de gravar à noite, mas hoje aqui em Brasília estava tão seco, mas tão seco, que a minha voz ficou péssima o dia inteiro. Aí eu esperei dar um pouquinho mais à noite para a umidade ficar mais amiga, vamos dizer assim. E agora eu tô conseguindo falar assim, minha voz está muito escandalosa. Então, novamente, eu já peço desculpas pela iluminação da gravação à noite, mas deixando a secura de lado, eu vim falar hoje, fazer a resenha de um livro bem legal chamado Filhos do Jacarandá, de Sahar Delijani. É da editora Globo Livros, eu recebi esse livro, tá? E a capa é maravilhosa, gente, essa capa é linda, vocês não têm noção do tanto que essa capa é bonita. Muito bonita mesmo. Filhos de Jacarandá é uma história que se passa no Irã, certo? A autora, a Sahar Delijani, que é essa moça aqui lindíssima, olha que linda que ela é. Ela nasceu no Irã, na cidade de Teherã, tá? E ela conta pra gente, ela fala aqui pra gente que não é uma autobiografia. Só que a história é baseada em fatos reais que aconteceram com a família dela, com os amigos. Logicamente que os personagens não são reais também, mas são todos baseados em experiências vividas pela autora ou por histórias contadas por seus pais, né, pelas pessoas que viveram no Irã nessa época aqui. Então, antes de começar a resenha, vamos entender um pouquinho da história, do contexto histórico que o Irã enfrentava nessa época em que se desenrola a história. A história aqui começa no ano de 83 e vai até o ano de 2009, eu acho que é a data mais recente, tá? Então ela passeia por esse período de tempo. O Irã, geograficamente falando, fica numa região do Sudeste Asiático muito nervosa, né? De um lado está simplesmente o Iraque, do outro o Afeganistão, atrás tem o Golfo Pérsico. Então, desde os primórdios da história desses países todos, eles vivem conflitos por território, vivem conflitos religiosos. Então, é uma região realmente muito complicada, né? E, consequentemente, o seu povo sofre essas consequências ao longo de todos esses anos que o país vive nessas condições. Não somente o Irã, né? Essa região aí é realmente bem problemática. Então, até o ano de 1979, o Irã era uma república não, era uma monarquia autocrática, e quem governava era o Shah Mohammed Reza Pahlavi. O governo desse Shah foi marcado por uma ocidentalização do país. Tá? Ele tinha pelas costas ali, ele era meio que apoiado pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. Então, por pressão desses países, ele meio que foi ocidentalizando o Irã aos poucos, certo? Só que assim, foi um período em que o Irã teve um ápice, teve assim um crescimento econômico, um crescimento no meio de transporte, um crescimento nas comunicações. Por outro lado, era um governo muito corrupto e muito opressor. O Shah Pahlavi era uma pessoa muito excêntrica, chegava a gastar assim, milhões de dólares em festas. O governo investia assim, bilhões de dólares em compras de armamentos dos Estados Unidos e realmente não admitia qualquer tipo de oposição ao seu governo. Matava, assassinava, perseguia qualquer pessoa que fizesse oposição às leis que ele instituiu ou à forma de governo que ele levava, né? Uma ditadura mesmo. Então o povo, já cansado dessa corrupção, cansado dessa opressão, cansado dessa coisa de esbanjar dinheiro e principalmente não admitindo mais a ocidentalização do Irã, eles resolveram fazer uma revolução contra o Shah Pahlavi. E aí acontecem coisas que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas em 1979 ocorre a Revolução Islâmica, quando o Ayatollah Khomeini chega ao poder, né, com propostas de acabar com essa violência, de acabar com essa opressão e de realmente desoccidentalizar. Existe essa palavra?
Desocidentalizar o Irã. Eu acho que essa palavra existe. Mas se não existir, eu acabei de criar. Desocidentalizar o Irã. Né? Então as pessoas, assim, com vontade de mudança, acabaram acreditando que seria um governo melhor, que seria uma coisa melhor para o país e para a população. Porém, o que aconteceu? Todos os benefícios conseguidos pela ocidentalização do Islã no governo do Shah Pahlavi foram cancelados após a Revolução Islâmica. Então o Irã voltou a ser puramente islâmico mesmo, rígido, com perseguição, com assassinato de pessoas que não concordavam, com pessoas presas, com jornalistas presos. Então tinha uma polícia que trabalhava para o governo, que tinha assim carta branca para poder fazer o que quisesse. Então, Filhos do Jacarandá conta a história de 3 gerações de famílias, tá? Então tem aqui filhos, tem pais e tem avós que enfrentaram a Revolução Islâmica. Vamos ter aqui pontos de vista de pais que foram presos, vamos ter aqui pontos de vista dos filhos que cresceram sem os pais, e também temos aqui ponto de vista dos avós que criaram os filhos porque os pais estavam na prisão. Só que, somente falando isso, você já dá para ver a carga emocional que esse livro vai carregar. Só que quando a gente começa a ler mesmo o livro, a gente vê que a parada é bem mais embaixo, que a história é bem mais profunda do que aparenta ser. O primeiro capítulo foi o que mais me comoveu, que foi a história de uma mãe que estava grávida na prisão e teve sua filha na prisão. Só que, obviamente, não foi um parto ótimo, as condições não eram perfeitas, né? E essa menininha, essa filha, ficou com a mãe até pouco menos de 1 ano e depois ela foi retirada da mãe e entregue à família do lado de fora para ser criada pela avó. Teve uma outra história que me marcou muito, que foi um pai que foi preso pouco antes da sua filhinha nascer e mostra e conta aquele período dele na prisão, como é que eles eram tratados, como que ele conheceu a filha na prisão, e como ele pensava na filha para poder sobreviver àquele horror que eles viviam. Então, assim, tem várias histórias muito tristes de pessoas na prisão. Depois, mais pra frente, aqui mais pro presente, nos anos 2000, tem a história dos filhos contando como foi crescer sem pai, sem mãe, como foi ser criado pelos avós. E tem também a narrativa dos avós contando como é que foi a experiência de criar aquele bando de netos sem pai, sem mãe, sem saber se eles iriam ver os pais alguma vez na vida, né, porque eles não tinham não tinham noção se eles seriam libertados, com visitas restritas. Então realmente é uma coisa bem complicada, para eles. E quando a gente pensa que é uma história baseada em fatos reais, aí que o bicho pega, aí que fica muito mais realista, aí que você pensa mais uma vez em... Nossa, como as coisas são diferentes, né? A gente vive aqui no Ocidente, com principalmente aqui no Brasil, que a gente tem essa liberdade religiosa, essa liberdade política de poder falar o que quiser, de poder fazer o que quiser. E a gente acaba encontrando histórias onde as pessoas não podem nem pensar em falar que é de outra religião, que não pode se expressar. Aqui no livro as crianças eram instruídas pelos avós a não falarem que os pais estavam presos, que eram presos por causa de religião. Porque com certeza as crianças também sofreriam preconceito, também sofreriam perseguição, e eles podiam sofrer algum reflexo daquela perseguição que os pais sofreram. Então, quando você pensa nisso, e assim, realmente uma coisa que te leva a refletir. Às vezes a gente reclama, né, de algumas coisas do nosso país, mas a realidade de lá é bem diferente da nossa. E mais uma vez eu disse isso na resenha do Silêncio das Montanhas, do Khaled Hosseini, e mais uma vez eu vou dizer, a gente pode até achar umas coisas aqui exageradas, porém, não é exagero não, é porque não é a nossa realidade. Então a gente tende a não entender as coisas que essas pessoas vivem.
pausa para a garganta seca. Agora, deixando um pouquinho a emoção de lado e deixando um pouquinho a história de lado, eu vou falar um pouquinho da escrita de Sahar Adeligiane. Eu gostei, tá, da escrita dela. Eu achei que houve capítulos excelentes, porém, houve também capítulos medianos. E nesses capítulos medianos eu achei coisas meio clichês, algumas coisas desnecessárias. Porém, essas coisas que me incomodaram não tiram assim, de forma alguma a beleza da obra. Porque realmente é um livro tão intenso, é um livro tão duro, mas ao mesmo tempo tão bonito de ser lido, que essas coisas acabam ficando em segundo plano. Uma dica que eu dou, gente, para a leitura ficar mais interessante e fluir mais, eu acho bacana vocês deram uma pesquisadinha sobre a história, sobre o que aconteceu, sobre como que foi esse período de repressão, sobre como se deu a Revolução Islâmica. Eu acho que a leitura vai ficar mais interessante, tá? Então essa é a minha dica para ler Filhos de Jacarandá. Independente se você conhece ou não, é um livro que merece ser lido, sim. Eu gostei pra caramba e recomendo muito mesmo, tá? Então essa foi minha resenha de Filho de Jacarandá, de Sahar Adeligiane. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um joinha aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. Faça sua inscrição aqui no Lido Lendo. Aí se quiser também pode me acompanhar pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Scoob. Eu vou deixar tudo aqui embaixo escritinho, tá bom? Então, gente, beijão pra todo mundo. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.